A paz, povo da fé, que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma estreia aqui no canal Povo da Fé. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse assunto, que é um assunto que interessa a todos as quais estão aguardando a volta, a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinais fortíssimos acontecem em Israel nesse momento em que falo com você, e é importante que você esteja alinhado com esses assuntos, ou seja, esteja atualizado acerca desses assuntos, porque esses assuntos conectam com a palavra de Deus. Então fique comigo até o fim, esse conteúdo com certeza te interessa, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, eu peço a você que deixe o teu like, compartilhe esse vídeo e manda para todo mundo. Nosso canal está aí debaixo de censura, mas juntos nós somos mais fortes e chegaremos mais longe, ok? Comenta também bastante aqui no comentário abaixo ou no chat, os dois estão liberados para você fazer aí o seu comentário e deixar também a sua opinião. Aliás, eu aprendo muito aqui com todos vocês, tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Giovanni Dias, eu sou pastor e fundador do Ministério Povo da Fé, tanto aqui no Brasil quanto lá em Moçambique. E lá em Moçambique nós assumimos a paternidade de mais de 5.000 crianças. Aliás, ontem tivemos uma festa linda e abençoada, onde nossas crianças dançaram, né? Se alegraram na presença de Deus. Houve um movimento, olha o Rafael, houve um movimento muito grande de Deus ali. Mais de 1.000 crianças se reuniram para essa grande festa e foi assim, sensacional esse trabalho no dia de ontem. Eu deixo para mostrar mais para vocês no final dessa live. Se você estava procurando um lugar para fazer missões, você encontrou aqui o Ministério Povo da Fé, tá bom? Vai ficar correndo aqui durante toda a live algumas informações para você fazer missões conosco. E aqui também tem um QR Code. Saiba que o teu R$1 fará toda a diferença dentro desse projeto. Não é valor, é generosidade. Aquele que pode enviar um, envie. Aquele que pode enviar 10, não envie um, envie 10. Aquele que pode enviar 1.000, não envie 10, envie 1.000. Mas faça a sua parte, porque eu acredito que todos aqueles que passarem por aqui têm condições de fazer alguma coisa por essas crianças e com certeza o seu galardão será acrescentado. Lembrando que também no Brasil nós temos o nosso trabalho ali nos ribeirinhos da Amazônia, mas deixa para a gente falar mais sobre isso no final dessa live, tá bom? Aperte o cinto aí, tá preparado? Tá pronto para receber tudo aquilo que eu tenho para passar aqui para vocês? Então vamos para cima, tá? E hoje eu quero estar aqui, né, falando com vocês algo muito interessante e relevante também, que está relacionado aos acontecimentos, tá, do período do anticristo, que já vem aí mostrando, né, as suas garras, que já está atuando de maneira intensa no sistema político, econômico e religioso do mundo, tá? Do mundo. Mas antes eu quero fazer aqui uma explicação rápida para os irmãos. Gente, quando nós tratamos do período da grande tribulação, é falado nas Escrituras a respeito de um acontecimento que é apresentado como uma profanação que vai acontecer na casa de Deus, no templo do Senhor. É a desolação da abominação que acontecerá no grande templo lá em Israel. Todos vocês sabem que o templo é algo muito importante para Israel. O primeiro templo, o famoso, né, foi aquele edificado por Salomão, por ocasião da invasão de Nabucodonosor. Esse templo, então, foi totalmente destruído, ok? Posteriormente, sobre a liderança de Zorobabel como líder político e Josué, o sumo sacerdote, após a volta do exílio babilônico, eles então reformaram, reedificaram esse templo de Salomão e, é claro, né, sem toda aquela magnitude do templo de Salomão, que esbanjava ouro, prata, cobre e outros utensílios mais. Era um templo um pouco mais modesto. E esse templo também, ele foi posteriormente deteriorado, e na época de Jesus,
havia um outro templo, e esse templo foi o templo restaurado por Herodes. Herodes, ele ganhou grande conceito entre os judeus, no segmento religioso, por edificar esse templo, ou reedificar esse templo, na verdade, né? Dar uma melhorada no templo. Tanto é que ali em Mateus 24, Jesus começa aquele sermão escatológico justamente por conta desse templo. Os discípulos estão mostrando para Jesus a formosura, né? A magnitude daquele templo, e Jesus olha para aquele templo que era admiradíssimo, porque era um templo suntuoso também. Era um templo enorme, um templo que ostentava, um templo imponente, um templo que era orgulho dos judeus. E os discípulos, como já não poderiam deixar de ser, né, estavam ali dizendo: olha, Jesus, que templo lindo, que templo magnífico, que templo maravilhoso, suntuoso. E Jesus, ele dá uma olhada para aquilo e ele responde algo que os discípulos não entenderam nada. Jesus olha para o templo e diz o seguinte: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, falaram: poxa, estamos falando para Jesus da magnitude do templo, da beleza do templo que Herodes nos edificou, e ele vem com um assunto de, sabe, um assunto desse que não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser destruído? Ué, mas não é a casa de Deus? Sim, era chamado de casa de Deus, porém nessa época de Jesus, já não se fazia mais nada para Deus. Tinha virado ali um verdadeiro centro comercial, entende? Onde os cambistas, né, roubavam os servos de Deus que iam ali para adorar de verdade, onde havia um verdadeiro sistema político ali, né? Mesmo porque os próprios sacerdotes, em seus turnos, eram sacerdotes quase que como que indicação política. Já não era mais aquele sacerdócio estabelecido por Deus. Não era Deus quem escolhia. E dentro ali dos parâmetros bíblicos. Não era. Então os sacerdotes agora eram mais um segmento político do que propriamente religioso. E tal era o segmento político e religioso da época que sequer eles puderam detectar ou ter discernimento de que Jesus era o Messias. Isso mostra a cegueira em que os sacerdotes e o segmento religioso da época de Jesus estavam. Eles não conseguiram detectar que ali estava o Messias, que ele era o Cristo. Isso vale para os sacerdotes que comandavam o templo, vale também para os escribas, que eram pessoas importantes dentro do templo, e vale também para os fariseus, que era o segmento mais forte nessa época, né, na religião judaica. Posto isso a respeito do templo, cumprindo-se o que Jesus disse, no ano 70 da era cristã, o imperador Tito, ou o general Tito, ele invade Jerusalém e ele destrói literalmente da maneira que Jesus falou aquele templo. Matam-se muitos judeus, há uma mortandade sem precedentes, sabe? E o templo verdadeiramente fica destruído. Não ficou nenhuma pedra sobre pedra, entende? E a prova disso vale até para os dias de hoje. Quando você vai lá para Jerusalém, lá, sabe aquele lugar que você vê aquelas pedronas enormes, que tem aquelas fendas, em que as pessoas têm a tradição, o costume de chegar ali, ficar ali, né, colocando seus pedidos enfiados nas frestas daquela pedra? Então aquelas pedras, aquele paredão, e os rabinos, eles ficam ali também, os judeus ortodoxos, eles ficam ali, né, fazendo aquela oração, né, balançando assim dessa forma. Então, aquela grande muralha ali, para você ter noção, era um muro enorme que ostenta, aquele muro ostenta, um muro alto, né? Você percebe o tamanho das pedras. Eu estive lá e fiquei impressionado. São pedras enormes, monstruosas. Aquilo ali era só um pedaço do muro do templo. Você já imaginou como que não era o templo? Aquilo ali é só um pedaço do muro. É um pedaço do muro que sobrou do templo, aquilo ali. Ou seja, do que Jesus disse aconteceu. Não ficou pedra sobre pedra, mas ficou aquela muralha ali do templo para que as pessoas, olhando para aquela muralha, dissesse: verdadeiramente Jesus disse para os seus discípulos que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derribada.
E o que acontece hoje? No local onde era o templo, está hoje instalado, construída e edificada uma grande mesquita, onde também é conhecido como Domo da Rocha, tá? Quando você vê fotos de Jerusalém, aquelas fotos panorâmicas bonitas, né, de Jerusalém, você vai ver na região central daquelas fotos, ali uma parte da muralha, aonde as pessoas oravam ali, né, os muros das lamentações, porém em cima você vai ver uma cúpula dourada, em cima de um templo magnífico, suntuoso, que é uma mesquita, tá? Pois bem, era justamente ali onde estava o templo na época de Jesus. E ele foi reduzido a pó, não ficou pedra sobre pedra, e hoje naquele local que está essa mesquita, que é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Posto isso, o que acontece? Vocês sabem como são os muçulmanos. Se você falar qualquer coisinha desse tamanho de Maomé, você é sentenciado à morte. Existe um escritor que ele teve que mudar de identidade, teve que fazer cirurgias plásticas, teve que ser isolado em algum canto do mundo, né? Escrever um livro, por escrever um livro falando de Maomé, um livro chamado Versos Satânicos. Ele foi sentenciado à morte por falar de Maomé pelos muçulmanos. E ele está ocultado em algum canto do mundo, com a sua identidade mudada e até mesmo com cirurgias plásticas feitas para não ser reconhecido. Existem também jornais tabloides na Europa que tiveram os seus escritórios explodidos, os seus jornalistas assassinados por fazerem charges, sabe, sobre Maomé, piadinhas sobre Maomé. Então nós sabemos claramente sobre o fundamentalismo dessa religião. Nós sabemos até onde eles são capazes de chegar para defender as suas ideias. Posto isto, quem teria a ousadia e a coragem de propor a destruição daquela mesquita? Responde para mim aí. Quem é que teria a ousadia e a coragem de dizer aos muçulmanos: olha, eu vou estar derrubando essa mesquita, eu vou estar removendo daí essa mesquita, porque aí nesse lugar eu vou construir um templo para os judeus. Quem é que teria essa coragem? Quem teria essa ousadia? Com certeza, o primeiro homem que falasse isso estaria condenado à morte. Ele teria que se isolar, ele teria que se esconder. Não existe hoje um homem na face da terra que tenha peito de declarar que vai remover aquela mesquita dali e que vai edificar naquele lugar um templo para os judeus. Mesmo porque os judeus são odiados em toda aquela região. Judeus, eles estão ali ilhados, os judeus, e circundados por países que querem ver o seu fim, a sua destruição. Eles não querem ver a redução do território de Israel. Eles não querem ver a redução do que é tido como área concedida aos judeus em 1948. Eles querem, na realidade, eles ensinam às suas crianças, desde a mais tenra idade nas escolas, que judeu tem que ser riscado do mapa. Que judeu não merece viver. Judeu não tem que morrer. Eles estão instruídos e são instruídos desde criança. Desde crianças eles ouvem de que judeu tem que morrer, de que judeu não pode existir. Ou seja, a briga que você vê lá no Oriente Médio não é porque eles estão brigando por um pedaço de terra. Não, 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 não. Não é nada disso. Não é porque os palestinos querem ampliar a sua área territorial. É simplesmente porque eles querem riscar Israel do mapa. Eles não querem que Israel exista. Tanto é que nos mapas deles lá, nos atlas deles lá, eles não colocam lá aquela área circuncidada e declarada nos seus atlas como Israel. Eles não reconhecem até os dias de hoje. Eles não querem nada, eles querem nada mais e nada menos do que a inexistência de Israel. Eles querem um fim de Israel. Eles querem riscar o nome, a cultura, a história de Israel e os próprios judeus. Então o que acontece? É óbvio e claro que há alguém para ter esse poder, só mesmo a pessoa do anticristo.
E eu estou dizendo isso para explicar o quê? Que muitas pessoas acreditam que o templo será edificado antes da grande tribulação, ou que quando iniciar o período da grande tribulação, se iniciará a construção do templo, e não será dessa maneira, tá? Já eu vou continuar aqui, mas antes deixa eu parar aqui, deixa eu pedir o like para os irmãos, estou vendo aqui que tá baixo o like, né? Me ajuda a pregar, me ajuda a evangelizar aí, né? Olha, estamos aqui com mais pessoas do que joinha. O joinha é muito importante, não é por vaidade que eu peço, é uma ferramenta que o algoritmo usa para dar relevância a esse conteúdo. Então fecha aí o chat, dá o joinha e aí você volta para comentar, né? Já eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês depois, tá bom? Só para mim não me perder aqui no meu raciocínio, tá? Bom, como eu tenho dito sempre aqui, o período da grande tribulação, ele subdivide em duas etapas, 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio tido como tribulação, e os segundos 3 anos e meio tido como a grande tribulação, tá? Por quê? Porque na primeira fase de 3 anos e meio aqui, de uma certa forma, o anticristo vai conseguir manter as aparências. E ele precisa manter as aparências para conquistar a confiança dos judeus. E também para ganhar respaldo mundial. Entende? E o que acontece? Para ganhar de maneira cabal a confiança dos judeus, ele irá conseguir essa façanha. Que façanha, pastor? De remover aquela mesquita e de, no lugar daquela mesquita, construir o templo, o terceiro templo para Israel. E isso, então, gerará uma confiança dos próprios judeus no anticristo. E eles mesmos dirão, olha, verdadeiramente esse cara aí só pode ser enviado da parte de Deus. Se não fosse enviado da parte de Deus, jamais teria esse poder de remover a mesquita de Al-Aqsa e nos edificar e nos presentear com o privilégio de edificar o templo. Mesmo porque, na realidade, para a edificação do templo, os judeus já têm tudo pronto. Todo o material de alvenaria, todo o material, sabe, do ritual religioso, candelabro, mesa da propiciação, né? Altar de sacrifício, altar do incenso. Eles têm tudinho preparado, tudo mobiliário, todo material de alvenaria, metais, cobre, bronze, ouro. Eles têm tudo. Simplesmente só falta aparecer esse alguém que tenha poder de remover aquela mesquita. Eu fui lá e vi isso, gente. E esse alguém é o anticristo. Então, ele vai conseguir fazer até essa façanha, realizar essa façanha, ok? E aí, então, ele edifica nesse período aí, com a sua ordem, e permite que seja edificado o templo para os judeus ali. E os judeus, então, vão ficar felizes, vão ficar alegres, vão fazer os seus sacrifícios, vão voltar a ter os seus cultos, vai ser uma alegria maravilhosa. E aí, então, quando acontece toda essa alegria, tudo isso muito elaborado, tudo isso muito atraente para os judeus, né? Deixa os judeus ali alegres, felizes e comovidos. Chega então a fase aí que entendemos que seria na metade dos 7 anos. E então, o anticristo agora vai pôr as suas garras de fora. E o anticristo agora, então, vai se revelar de uma maneira escrachada. E vai começar fazendo isso logo pelos judeus. O que ele vai fazer, pastor Giovanni? Ele vai cometer a abominação da desolação, que está escrito na palavra de Deus. Ele vai profanar o templo. Tá entendendo? Então o que ele vai fazer? Ele vai dizer para os judeus, olha, a realidade é essa. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. E a realidade é que eu devo ser adorado nesse templo. Eu é quem devo ser cultuado nesse templo. E como todos sabem, dentro do templo há um lugar denominado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Porque o templo consiste em átrios exteriores e interior, né? Santo e Santo dos Santos, que é o lugar
mais restrito, aonde apenas o sumo sacerdote acessa uma vez por ano para oferecer o sacrifício de expiação por si e por toda a nação de Judá. Ele então irá entrar nesse lugar, o anticristo vai entrar nesse lugar mais santo, que é o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, que é onde fica a Arca da Aliança, e ali ele vai remover tudo que está ali, vai colocar a sua própria imagem, a sua própria estátua ali, e vai cair a ficha para os judeus. Eles vão entender a besteira que fizeram. E vão entender que foram enganados, que foram ludibriados por um mensageiro de Satanás. Porque entenderão abertamente que o Santíssimo Lugar foi profanado. Aconteceu a abominação da desolação. E aí então, quando eles caem em si, eles vão clamar a Deus. Eles vão suplicar a Deus porque fomos enganados, porque fomos ludibriados. Aonde está o Messias que o Senhor nos prometeu através de Isaías, através dos profetas? Aonde está o Messias? Eles vão estar clamando porque também nesse mesmo momento, simultaneamente, o anticristo estará levantando um exército fenomenal, um exército surreal, com mais de 200 milhões de soldados que estarão marchando em direção à Terra Santa, utilizando-se do leito do rio Eufrates, que vai se secar nessa época e já está se secando. E ali então, ele terá como propósito fundamental jogar esses 200 milhões de soldados contra Israel e contra o próprio Messias, que ele sabe que virá nesse momento por conta do clamor dos judeus. E que eles sabem que virá nesse momento porque ele lê Bíblia. Ele sabe que quando acontecesse essa abominação, dentro de pouco tempo, o Messias verdadeiro se manifestaria com poder e grande glória, descendo naquela terra com o seu exército celestial. Aleluia! E aí então que o anticristo vai jogar todo esse exército contra Israel, contra os judeus e ao mesmo tempo contra Deus, porque a Bíblia nos apresenta como a batalha do Abargedon ou a batalha no Vale do Meguido, né? E ali naquele momento, então, Israel estará em pranto, suplicando pelo socorro dos altos céus. E é nesse momento que vamos ver o cumprimento literal do término desses 7 anos da grande tribulação. E cabe a mim e cabe a você entendermos que se os judeus já têm tudo pronto, e que se o anticristo já está encaminhando, o espírito do anticristo está encaminhando para isso, nós precisamos entender que a volta de Jesus acontece a qualquer instante, a qualquer momento. Por quê? Porque nós não aguardamos a volta de Jesus no meio desse período aqui. Mesmo porque, se você for ler na Bíblia, quando fala que ele descerá com o seu exército, ali você vai ver que é descrito que esse exército são os seus eleitos, os fiéis, ok? Os seus eleitos. Quem são os eleitos de Jesus? É a igreja, meu irmão. É a igreja. Ele descerá com a igreja ali. E ali é o momento em que ele vem para Israel. Porque para a igreja ele virá no arrebatamento. Ele aguardará a sua noiva nas nuvens, nos ares. Não tocará a terra. Encontraremos com ele nos ares. São 2 povos, Israel e a igreja. Tem distinção. É isso que as pessoas precisam entender. Então aí ele virá para os judeus nesse momento que eu estou falando aqui, com a igreja. Nós, como soldados do exército de Cristo, já galardoados e patenteados, estaremos descendo junto com Jesus para essa grande batalha. E venceremos em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, meus irmãos. As pessoas perguntam, pastor, o arrebatamento, as pessoas vão ver as pessoas subindo no arrebatamento? É lógico que vão ver as pessoas sumindo, né? Vai ver a pessoa sumiu. Vocês estão entendendo como será esse dia? As pessoas vão ver.
E vai haver relatos em todos os cantos do mundo. As pessoas dizem, nossa, mas eu estava aqui conversando com a pessoa e ela sumiu na minha frente, desapareceu na minha frente. Nossa, eu estava entregando um documento na mão dele, quando ele estendeu a mão para pegar, eu soltei o documento caiu no chão e ele sumiu, desapareceu. Vai ser coisas assustadoras nesse mundo, gente, que o mundo nunca viu antes. Vai ser pânico, vai ser pranto, choro, principalmente para crentes desviados, para crentes que não servem a Deus de verdade. Serão dias de lamentos, de sofrimento. Aí nesse dia vão esquecer de pandemia e vão sair correndo para as igrejas, para os templos que estarão vazios. E a realidade é que nesse momento já não poderá mais se desfrutar da plenitude que podemos usufruir hoje no Espírito Santo. Porque nesse período, a ação do Espírito Santo será muito restrita. E a partir desse instante, para quem é crente e conhece a Bíblia, já é informado hoje, nesse momento, nesse vídeo já é informado. Você só se salvará pagando com a sua própria vida. Morrendo, sendo assassinado, talvez queimado, talvez degolado, talvez enforcado, talvez esfolado vivo, para servir de exemplo para outros que pretendem sustentar o seu testemunho a Cristo. A Bíblia relata de muitos mártires, muitos que chegarão diante de Deus nesse período de 7 anos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se hoje, com a ação plena do Espírito Santo, com a liberdade que temos para cultuar, se hoje já não é fácil, você já parou para imaginar nesse período? Em que você não vai ter templos religiosos funcionando, pastores que poderão te atender, onde você não terá a mesma ação do Espírito Santo com essa intensidade? Será muito mais uma coisa que vai depender de você e do seu posicionamento? Não seria mais fácil se posicionar hoje? Se hoje a pessoa já não consegue servir a Deus por conta de um copo de cerveja, por conta de uma caipirinha, por conta de um cigarro, hoje, com a ajuda do Espírito Santo, a pessoa não consegue servir a Deus por causa disso? Você já pensou naquele dia, sem a ajuda do Espírito Santo? E outra coisa, eu quero aproveitar aqui essa luz que o Espírito Santo de Deus me deu aqui, para falar para você que anda tomando a cervejinha, que anda bebendo, se conserta, meu irmão. Nós não precisamos dessas coisas para sentir alegria, não. A nossa alegria vem do Espírito Santo. Amém? E eu abro essa oportunidade para você renovar a sua aliança com Deus, para você voltar para Jesus, para você aceitar a Jesus. É só você escrever no comentário, eu quero Jesus, que eu, juntamente com os irmãos aqui, da Igreja Povo da Fé, do Ministério Povo da Fé, nós veremos o seu comentário e te apresentaremos na mão de Deus. Confesse com a tua boca, Pai, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. E aí tem aqui essas matérias para fundamentar o que eu estou dizendo. Ó. Escola em Jerusalém treina sacerdotes para rituais do terceiro templo. O Instituto do Templo estabeleceu um registro de Coanim, uma lista de homens que têm uma clara herança patriarcal da classe sacerdotal. E tem essa aqui também, que é uma matéria bem interessante. Ó. Novo sumo sacerdote para o terceiro templo em Jerusalém. Então eles já estão separando. Olha aqui, ó, eles já fazendo aqui os ensaios, os preparativos, ensinando como é feito. Um passo significativo foi tomado para a preparação da futura construção do terceiro templo em Jerusalém. A escolha do rabino Baruch Kahane como o próximo sumo sacerdote. O rabino é um estudioso das leis relacionadas ao templo e tem atuado em todas as representações das cerimônias no terceiro templo. A seleção dos sacerdotes que irão preparar a novilha vermelha e prestar serviços religiosos no local foi iniciada em março deste ano. Olha aí, gente, em março deste ano. O rabino Hillel Weiss, porta-voz do Sinédrio, justificou a necessidade de escolher um sumo sacerdote, mesmo na ausência de um templo. Nós não precisamos de um acontecimento miraculoso como o súbito aparecimento de um templo descendo do céu para tomar essa decisão. Então, quer dizer, já tem um sumo sacerdote, mesmo sem ter o templo. Vocês estão vendo aqui a seriedade desse assunto, gente? Jesus está
voltando. Vamos nos consertar, vamos colocar a nossa vida no altar, porque não há mais tempo para mais nada. Essa é a grande realidade. E aí, o que nós temos feito enquanto ele não vem? O que nós temos feito? Temos cumprido a verdadeira prática do Evangelho? Porque qual que é a verdadeira religião? Gostaria que você me respondesse aí. A verdadeira religião dentro dos oráculos bíblicos. Vamos ver qual que é a verdadeira religião? Rapidinho aqui. Ó, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é se deixar corromper pelo mundo? Você vê que as pessoas vão saindo, eles não querem saber disso. Eles querem saber só da informação. Agora, a preparação para receber o galardão, para estar com Cristo, porque isso aqui faz parte, gente. Tem gente que fala, a obra não tem nada a ver com a minha salvação. Quem disse? Tiago diz que aquele que pratica, que diz que tem a fé, mas não pratica as obras, invalida a sua fé. A fé é invalidada. Todo salvo, ele pratica as boas obras automaticamente. Então, o que é a corrupção do mundo? É o dinheiro que corrompe o homem. Por que as pessoas se prostituem? Por causa do dinheiro. Por que as pessoas matam? Por causa de dinheiro. Por que as pessoas enganam, mentem? Por causa do dinheiro. É o dinheiro que corrompe o mundo. Então, o conselho da Bíblia é: não se deixe corromper pelo mundo e ajude os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. E é o que nós estamos fazendo. Você sabe que nós juntos já construímos dezenas de casas em Moçambique. Dezenas de casas foram construídas para as viúvas. Na verdade, gente, vocês sabem que lá em Moçambique não é uma necessidade, né? Nós temos muitas necessidades. E vocês sabem que o período que eu fiquei lá, o canal no YouTube aqui, as visualizações quase que não foi. Nós estamos num processo bem complicado aqui na internet. E aí o projeto não é apresentado para pessoas novas, a não ser através de vocês que fazem aí o boca a boca, né? Começam a compartilhar, a mostrar para as pessoas o que está acontecendo. E automaticamente as doações, as ofertas, as primícias, elas vão reduzindo. É normal, não há problema, mas nós chegamos num limite que nós precisamos muito da sua ajuda para fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Temos o 3 de fevereiro para cobrir, gente. Eu estive lá, eu vi a necessidade. As crianças sentavam em cima de pedras. Hoje colocamos o contrapiso. Nós queremos colocar um mosaico, que é o piso, né? O piso mesmo aqui no Brasil. Lá se chama mosaico. Dá uma olhada, eu vou te mostrar o vídeo e já falo com vocês. Olha só. Ainda vou passar. Isso aqui é a gente chegando lá, gente. É a recepção lá no 3 de fevereiro. Dá uma olhada. Ainda vou passar como assim? Vai ter que descer mesmo. Vai descer. A vida da criança. Eles estão cantando que o pastor Giovanni está preocupado para resolver a vida das crianças. Gente, aqui pastor Giovanni Dias, do Ministério Povo da Fé. Hoje eu estou aqui na região chamada 3 de fevereiro. Aqui remonta uma de nossas bases. Para quem não sabe, nós temos mais de 17 bases espalhadas por todo o país de Moçambique, que acumulam-se mais de 5.000 crianças. E hoje
nós estamos servindo a refeição para cerca de 350 crianças aqui na base de 3 de fevereiro. E hoje aqui nós temos feijão, temos o arroz, a carne de frango, o suco e a maçã que está chegando. Foram buscar na Cidade da Beira, aconteceu um imprevisto e houve esse atraso, mas já está aqui a maçã também. E se você ver aqui a fila, ela some de vista. São muitas crianças que estão aguardando por uma refeição e você pode observar aqui as irmãs servindo nesse lugar que é o abrigo que nós estamos construindo. Gente, esse lugar é muito carente. Nós aí no Brasil temos tudo e mais um pouco. E eu quero te convidar a trazer um pouco de alívio para essas pessoas. A Bíblia diz que quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. E aqui você pode ver esse abrigo é um terreno nosso que nós compramos e nós fizemos aqui essa estrutura e agora precisamos cobrir. Porque no dia que chove, as nossas crianças não se alimentam. E agora também, gente, já são quase 4 da tarde. Por que é servido o almoço esse horário? Por causa do sol, o calor exacerbado. Então é necessário esperar o sol baixar um pouco mais para que faça um pouco de sombra, como você pode ver aqui, e as nossas crianças sejam servidas. Eu quero convidar você a contribuir conosco nesse ministério. Se você estava procurando um lugar sério para fazer missões, você encontrou o Ministério Povo da Fé. Aqui nós prestamos contas diariamente de tudo aquilo que é plantado, que é semeado nessa obra. E eu te convido a fazer parte conosco, semeando 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, independente de valor. Eu falo sobre generosidade. Se dinheiro fizesse alguma coisa, não haveria fome na África e em qualquer outro lugar do mundo. O que mata a fome de pessoas é a generosidade. Porque tem muita gente com muito dinheiro, mas não tem generosidade, então não adianta de nada. E aqui agora as crianças já pegaram o alimento, né? O arroz, o feijão, uma carne de frango, o suco. E esse suco, por sinal, é um suco muito gostoso. Eu já tomei desse suco. Conto com a sua contribuição, conto com a sua ajuda e com a sua oração. Talvez você, pastor, eu não posso agora, mas orar você pode. Ore por nós, ore por esse projeto. Estamos em Moçambique, não foi fácil chegar até aqui. Quem acompanha o nosso ministério sabe da dificuldade que foi para chegar aqui esse ano, mas chegamos, para a glória de Deus. Pastor Gabriel, nós conseguimos fazer o que tá feito aqui, o piso, tudo. Quanto que o senhor acha que ainda falta para a gente conseguir terminar isso aqui? Na verdade, pastor Giovanni, ainda não sabemos com clareza, porque falta muita coisa, não sabemos com clareza. Temos que colocar barrote, comprar as telhas e depois também temos que rebocar as paredes. O piso aqui é o contrapiso que nós colocamos. Depois temos que colocar o próprio piso. Eu acho que gasta mais, mas não sei quanto exatamente em real ou em metical para definir aqui. Mas quando termos aqui com os pedreiros, eu acho que eles podem nos dar aqui uma base de quanto realmente falta aqui, para não falarmos um valor e não ser esse, né? Ok. Então, a gente vai trazendo atualizações para vocês. Ainda essa semana nós queremos iniciar essa obra para terminar. Aqui o pessoal, basta ter o material, nós trabalhamos aqui o dia inteiro. O pastor Giovanni, os irmãos lá acompanharam. Quando estávamos colocando aqui esse piso, foi até meia-noite que nós estávamos aqui trabalhando e o povo trabalhou até terminar. Basta ter o material só, a obra não para em Moçambique. E temos que rebocar essas paredes, ó. Com certeza. Rebocar, terminar ali e com certeza vai ficar lindo para Jesus. Moçambique não tem ninguém preguiçoso. O maior ao menor tudo trabalha. Gostei. Com certeza, até as crianças. E a missionária Keren aqui também conosco. Paz, meus irmãos. E aí, qual a sensação de estar aqui? Tá sendo maravilhoso acompanhar tudo isso, a obra de perto. E o sentimento é de gratidão a Deus por ser, né, o canal de bênção na vida dessas crianças e gratidão também pela sua vida, que através da sua oferta, da sua generosidade, essas crianças estão sendo alimentadas. E que prazer, né, amor? Alegria dá no nosso coração, na nossa alma. Imagina o coração de Deus, gente, ao ver a gente servindo o alimento aos pequeninos dele. Muita bênção.
Vamos pra cima, povo da fé. Deus abençoe. Beijo no seu coração. E se inscreva no canal, deixa o like e nos ajude. Deus abençoe. Em cada vida o DNA de Deus está. Em um sorriso. Você foi muito bem, amor. Você fala muito bem. Muito bem mesmo. No silêncio de uma oração, no quebrantar de um coração, que seja a tua mão a se estender pro teu irmão. É o teu DNA que clama, é parte de Deus em você. Pro teu irmão que seja a tua mão a se estender. Povo da fé em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé em Amatanda, tem o DNA de Deus, do amor e na palavra de esperança. Povo da fé em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé, pastor Giovanni Dias e missionária que Gente, é muita necessidade nesse lugar. É só a gente... minha esposa, depois ela vai fazer live, vai trazer para vocês a sua experiência, o que ela sentiu, o que ela passou, né? Tem ela servindo aqui as crianças, olha que lindo. da fé em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé em Amatanda, tem o DNA de Deus. Olha o frango, que bonito, gente. No amor e na palavra de esperança. Comida boa, não é qualquer coisa que é servido não, gente. Comida boa mesmo. Vai juntando o tamanho dessa fila aqui, gente. Povo da fé. Olha o frango, bem suculento. Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé, pastor Giovanni Dias e missionária Kelly, todos juntos transformando vidas. Em Amatanda, estendendo as mãos para mais de 5.000 crianças. Povo da fé. Aqui foi muita criança, nessa base que só dá 200 crianças, mas esse dia aqui superou. Ainda bem que a gente levou comida a mais, né? Porque senão, meu Deus. E olha aí o carinho, né, desse povo. Tem um vídeo, gente, que eu não vou colocar aqui porque tem uma musiquinha que pode dar direitos autorais. Mas eu vou mudar a musiquinha, vou trazer para vocês das crianças abraçando eu e a Keren. Foi sensacional. Foi um momento assim muito mágico também, muito especial. Todos os momentos foram especiais. O reencontro com a vovó Binda. A vovó Binda ama demais a gente, viu? Ama demais o povo da fé. Ela ama demais todos nós. Nós chegamos lá, foi uma alegria na recepção. Eu quero só falar mais uma necessidade aqui, e aí eu vou deixar para os próximos vídeos para a gente falar mais. Mas eu peço a vocês que nos ajudem, contribua com urgência, tanto para o telhado
lá do 3 de fevereiro, quanto para essa necessidade aqui, ó. Dá uma olhada. Do Santos não tem só o Santos, não. Esse é o irmão mais velho do Santos. Olha como que ele tá. Leproso. Eu tive que tampar por causa das diretrizes do YouTube, gente. Tá bem feia a perna do menino. Com feridas na perna. Mas nós vamos precisar trazer um médico aqui para socorrer esse garoto. Isso foi um dia antes, tá? Um dia depois nós levamos o médico já. E aqui o doutor Luiz veio ver o irmão do Santos. O Mário, gente, ele tá com a perna leprosa, como vocês podem ver ontem. E hoje o doutor veio aqui fazer uma anamnese inicial para iniciar um tratamento. Bom, logo a princípio dá para ver que é uma infecção, não é? Parece ser uma infecção, é uma dermatose, melhor dizer. Aqui a nosso nível não é possível ver isso. Melhor levarmos a criança para a clínica, porque já criou infecção. Está em um estado avançado. Já está infectado, com risco de futuramente ter complicações graves, não é? Então, gente, o doutor está dizendo aqui que o caso desse menino é clínica mesmo, né? Igual a menina Margarida, por exemplo. Exatamente, é igual a menina Margarida. Temos que levar para a clínica. Desse jeito não temos como fazer. Eu achei que fosse uma infecção superficial, é uma infecção já profunda, até com risco de desenvolver uma sepse, né? Infecção generalizada do próprio sangue. Pode sair uma ferida aí e piorar, uma úlcera. Exatamente, por isso temos que levar para a clínica para ter mais cuidados especializados lá. Vamos levar, né? Mas clínica sai caro. Mas é a única opção, não tem outro jeito, não. Não, a vida do Mário não tem preço. Não tem preço, né? Com certeza. E a gente vai fazer, né, todo o acompanhamento. A gente vai comunicando a todos, né, que nos acompanham. Fazendo também um apelo, porque sozinho a gente não consegue. Com certeza. E eu creio que vai dar certo, tá bom? As crianças estão aqui já animadas, né, para receber a roupa, para ser desparasitada, né? Você percebe as criancinhas com uma barriguinha grande, né? E essa barriga grande, doutor Luiz, não é saúde. É saúde essa barriga grande? Não. Acho que as pessoas criam muita confusão. É muito comum aqui no nosso meio, por causa da água, a própria alimentação que as crianças consomem, acabam de desenvolver uma parasitose intestinal. Precisamos desparasitar as crianças. Mário, nós vamos te levar para a clínica, viu? Você sente dor? Dói? Sim. Sente dor? Sim. Não consegue caminhar direito? Não. Também. Tá esbranquiçado, né? O olho dele. Mas nós vamos fazer É isso, gente. Tem que levar esse menino para a clínica urgente. Nós vamos levar ele para a clínica amanhã. Tem que estar preparado financeiramente para também socorrê-lo. Agora, gente, eu vou falar do menino Santos bem rapidinho. Já passamos de 1 hora de live. Como eu disse para vocês, o fuso horário bagunça bastante a cabeça da gente, né? Nossa, mas Deus, ele é fiel. Deus, ele nos dá graça, nos fortalece, revigora as nossas energias. E o Santos é o seguinte, o Santos, o nosso desejo era ter trago ele conosco, mas foi necessário remarcar essa passagem do Santos e do pai dele, porque a priori, quando nós começamos a mexer com os documentos e tudo mais, nós iríamos fazer uma adoção provisória. Entramos com advogado, até gastamos dinheiro com isso, mas o Santos não aprendeu a falar o português, ele teve muita dificuldade, não conseguiu, então seria muito difícil. Pensa, um menino cego, que não sabe se comunicar conosco, como que ficaríamos aqui no Brasil? Então nós tivemos uma mudança de planos, né? Nós inserimos o pai do Santos nesse projeto. Então o pai do Santos viria com ele, porque o pai do Santos, ainda que ele fale o português bem raso, ele consegue se comunicar, ele fala o português. Quando eu vou lá na casa do Santos, quem traduz o que o Santos diz para mim é o pai dele. E aí toda a documentação está tudo pronto. Inclusive eu estive no consulado, assinamos
documentações no cartório, até aqui de Ribeirão Preto também, levei esses documentos, todo reconhecido firma, tudo, todos os documentos, tudo aquilo que os advogados pediram, tá tudo pronto e tudo no jeito, tudo aprovado, né, pelo consulado, por se dizer assim. Porém, o mais primordial é o visto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas o meu visto e da minha esposa saiu no dia da nossa viagem. Nós arrumamos a mala, levamos as crianças para Guariba, voltamos, deixamos o carro aqui, fomos para o aeroporto sem visto. Na verdade, um pouco antes de sairmos de casa, né? Às 9h30 da manhã, o visto foi aprovado. Então, fé. A gente tem muita fé. Eu disse, vamos, porque eu não tenho dúvida que Deus vai fazer alguma coisa por nós, como sempre fez. E aí, nós fizemos o quê? Fomos para o aeroporto, o visto foi aprovado. O que está pegando, pastor Giovanni, então? O que está pegando é o visto do pai dos santos. O que o consulado alegou dessa última vez? Porque está tudo ok, não tinha mais um motivo para negar. Então eles negaram, dizendo que o pai dos santos não tem condições financeiras para sair do país. E por um lado, eles têm completa razão, que ele não tem mesmo condições. E ele não tem movimentação bancária, você entende? Então, o que o pastor Gabriel está fazendo nessas últimas semanas, que eu estava lá e até um pouquinho antes? Movimentando a conta do pai dos santos. Quando eu faço a remessa dos valores daqui do Brasil ou da minha conta, da conta bancária do ministério para Moçambique, para a África, nós estamos mandando na conta do pai dos santos. O Gabriel tem acesso a essa conta e ele faz a retirada, usa para o projeto. Então está tendo entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída na conta do pai dos santos. E aí já foi resolvido esse problema. Então agora não há mais um motivo para negar esse visto. Entende? Só que não deu tempo dele voltar conosco. Nossa passagem já estava marcada para a volta no dia 19. As nossas crianças estavam na casa de uma prima da minha esposa, que cuidou com muito carinho, muito amor, ensinou o Lourenço a AD, né, à distância, e foi uma bênção. Mas nós precisávamos voltar. E aí o que acontece? Se na próxima semana, escuta o que eu estou te falando aqui para vocês, semana que vem aprovou o visto do Santos, eu vou lá buscar ele e o pai dele. Pastor, mas é um gasto a mais. Eu não estou importando, não é gasto, é investimento. Ah, aprovou o visto na semana seguinte, no mês que vem. Agora em setembro aprovou o visto. Aprovou o visto? Eu monto no avião e vou lá buscar eles. E é isso. Entende? Mas uma coisa eu sinto dentro do meu coração. Esse ano o Santos está aqui conosco. Talvez esse mês ainda de agosto. Talvez em setembro. Talvez em outubro. Mas esse ano o Santos estará conosco. E eu quero ver se você também crê dessa forma. Porque nós já passamos por todos os processos. Não há mais um processo para passar. Não há mais um documento para assinar. Não há mais nenhum documento a ser feito. Só o visto do pai dos santos. É o que falta. Amém? E aí você profetiza aí, tá bom? Porque eu sou um cara de fé. Sou um homem de fé. Amém? Eu sou um homem de fé, sou uma pessoa de fé e eu creio que Deus está no comando, como disse a minha esposa aí agora nos comentários, tá bom? E é isso. Glória a Deus. Eu quero soltar esse vídeo para vocês nessa hora aqui, ó, que eu pego o Santos no colo, ele começa a procurar meu cabelo, porque toda vez que eu vou lá, ele quer massagear meu cabelo, quer tocar nos meus cabelos, né? E aí ele fala, chapéu, chapéu, porque chapéu no dialeto deles é chapéu mesmo. Então ele fala chapéu, não sei o que, e aí eu entendi que era para tirar o chapéu
E aí ele começa a pegar nos meus cabelos, né? O Santos é um querido, um menino muito bonito, muito lindo. Vocês entenderam? Ficou claro aí? Vocês têm alguma dúvida ainda relacionada ao Santos ou a qualquer outra coisa? Manda aqui no chat, no comentário que eu vou responder, tá? Senão eu já vou encerrar, porque, gente, desceu um sono, não sei na minha esposa aí, mas desceu um sono aqui em mim agora. Meu Deus, o que foi isso? Olha esse projeto aqui, gente, que lindo. Dá uma olhada. Fé, hoje nós estamos em um momento de muita alegria também, para apresentar a todos vocês um projeto sensacional, aonde as nossas crianças, adolescentes estão aprendendo o que, meu amor? A costurar. Vem cá, deixa eu mostrar para vocês, vamos lá. Só falar não adianta, né? Aqui, ó, os jovens estão aprendendo, olha lá. O jovenzinho aprendendo a dar um ponto aqui, ó. Ele vai no pé lá. Ó. Aqui fazendo as anotações. Aqui também estão mais 2 costureiros aqui também já profissionais fazendo as capulanas, olha só. Ó o pé, aqui já é profissional. Gente, esse trabalho aqui profissionalizante é muito importante. Porque uma coisa é você dar o pão, dar o peixe, dar o peixe, dar o peixe. Outra coisa é você alimentá-los, continuar fazendo, né, o assistencialismo, mas também dar a vara, dar a rede e ensiná-los a pescar o próprio peixe. Enquanto isso, a nossa carpintaria continua a todo vapor. As mesas aqui estão sendo fabricadas, não estão prontas ainda. Vai invernizar elas, tá? Fazer uma moldura também para ficar tudo bonito. E eles estão trabalhando aí, ó, fazendo mesas, fabricando. Aqui uma amostra daquilo que será as carteiras da nossa escola. Então aqui a criança senta, ali abaixo tem um compartimento para colocar uma bolsa, um material, e aí em cima aqui para ela escrever. Que grandeza de Deus! Dá uma nota aqui, gente. Dá uma nota para esses 2 projetos, de 0 a 10. Qual a nota que você dá? Deixa aqui no comentário a nota que você dá para esse projeto de 0 a 10. Ontem também tivemos aqui, como vocês viram, o pessoal ensinando eles o corte de cabelo, né? Olha só o que a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,16 até o 18. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitos amam só de palavra e de boca, mas nós estamos aqui amando juntamente com todo o povo da fé, com aqueles que estendem a mão, amando de verdade, com ações e com obras. Está aqui o trabalho sendo feito e eu convido a todos a participar conosco. Os dados para você nos ajudar estarão aí no vídeo, na descrição, em algum lugar na bio, se estiver no Instagram, no YouTube, está na descrição. Vamos para cima, juntos nós podemos fazer a diferença aqui na vida desse povo. Aí, gente, tem muita coisa para mostrar para vocês. Quem viu no Instagram também tem muita coisa lá, muito conteúdo bom lá. Peço a vocês que continuem compartilhando. O Instagram ficou bem engajado agora e vamos continuar avançando com as postagens. Tem muito vídeo ainda para postar, vocês não viram nada ainda. Tem muita coisa da missão que eu não mostrei ainda, não postei. Tem mais uma necessidade, mas eu vou deixar para mostrar depois, que é uma necessidade que não é tão emergencial, mas é a construção de banheiros ali na nossa sede. Tem só 2 banheiros e não tá atendendo, então já começamos a construir mais 2 banheiros, está ali atrás, né? Os meninos construindo, aí a gente vai precisar de ajuda para cobrir esses banheiros, para rebocar, para fazer o preparo ali, né? Da fossa que vai toda a sujeira que é produzida ali vai para dentro de uma fossa. Então, assim, é muita coisa, mas juntos nós somos mais fortes. Gente, foi investido muito dinheiro nessas 2 semanas que nós estivemos ali em Moçambique, muito mesmo, muito. Houve um momento em que o recurso do Ministério
acabou, ficou limitado e nós disse, não vamos parar não. Eu sou doido e eu tô com um povo doido também. Eu entrava no Instagram, mandava no direct do pessoal, na linha de transmissão do WhatsApp. Os irmãos ajudavam, coloquei muito recurso meu também. E eu coloco sem dó, sabe, com muita alegria, como se eu estivesse colocando. Eu não sei se vocês entendem. Eu tenho uma alegria muito grande em tirar. Que essa alegria ela é maior do que se eu estivesse colocando na minha conta pessoal, tá? Então, assim, vamos junto fazer acontecer, em nome de Jesus. Qual é o meu Instagram? @PRGiovaniDias. Ó, tem esse aqui, eu vou colocar para vocês os perfis do Instagram, tá? Ó. Missionária Keren Rocha. E também tem o Povo da Fé. São esses aqui, tá? Tá aí na tela. Os 3. O meu, da minha esposa e o do ministério. Tá bom? E é isso, gente. Deus abençoe a todos. Deixa eu fazer uma oração por vocês. E eu vou colocar aqui uma musiquinha. Vocês têm musiquinha nova, né? Depois eu vou montar um vídeo da missão para mim trazer para vocês e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá? Vai ser muito, muito bonito com as imagens da missão. Vai ser lindo demais em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui aqui, achei. Vamos falar com Deus agora. Amém? Coloca aí teu nome, sobrenome, a cidade onde você mora e vamos orar. Em nome de Jesus. Altíssimo, na tua presença nós nos colocamos nesse momento de oração. Te agradecemos por tudo, Pai. Tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, tudo que o Senhor tem realizado através das nossas vidas, através de todo o povo da fé. O trabalho ali em Moçambique, nas nossas mais de 17 bases, nossas mais de 5.000 crianças. Que o Senhor possa continuar honrando esse trabalho, esse projeto. Que o povo que tem estendido as mãos continue sendo prósperos, abençoados. Para que eles continuem fazendo missões conosco, Pai. Não deixe essa obra parar, não deixe este projeto morrer. Eu nasci para missões, respiro missões, vivo missões. Eu sou grato ao Senhor porque o Senhor tem até aqui nos sustentado, nos ajudado e estendido as mãos. Meu Deus, abençoe o teu povo, dê uma noite tranquila e sossegada. Abençoe a todos que estão colocando na linha do tempo nome, sobrenome, a cidade. Visita agora essa família com livramento, com proteção, repreendendo todo laço do diabo, repreendendo toda enfermidade, repreendendo todo mal e trazendo bênçãos, alegrias, vitórias, regozijo, paz, bonança, tranquilidade nessa casa, nesse lar e nessa família. Abençoe também essa cidade, repreende o espírito da morte, da drogadição, traga paz sobre essa cidade, Pai, em o nome de Jesus. Acampa os teus anjos, meu Deus, ao redor da tua filha, do teu filho, para guardar e livrar de todo mal. Atinja-os com as tuas bênçãos, que as tuas bênçãos corram atrás dos teus filhos e os alcance. Em o nome de Jesus, nós oramos, já te agradecendo, porque cremos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos e nas tuas mãos colocamos a nossa vida. Em o nome de Jesus, e você que crê e concorda com essa oração, digita amém e digita graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que maravilha, que presença de Deus, que coisa gostosa, né? Coisa boa é falar com Deus. Coisa boa é falar com Deus. Melhor do que falar com minha esposa, meus amigos, com qualquer pessoa, é falar com Deus. E coisa boa é quando falamos com Deus e sentimos que Ele nos ouviu, né? Isso é bom demais.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Envie a sua semente. Vamos socorrer o Irmão dos Santos. Vamos socorrer o 3 de fevereiro com o telhado. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer por nós. E é por isso que estamos alegres. Amém? Fica com essa canção e eu volto amanhã com todos vocês em o nome de Jesus. Valeu, gente! Beijo no coração e vamos para cima. Deus abençoe todos os moderadores. Se inscreve lá no nosso Instagram, tá? Também no canal da minha esposa, missionária Keren Rocha. E o TikTok, falta pouquinho lá para 10 mil seguidores no TikTok. Se você tem conta no TikTok, procura lá, Povo da Fé Oficial. Vamos chegar a 10 mil seguidores lá no TikTok. Será uma bênção, grande bênção. A gente atingindo pessoas em todas as plataformas. E eu tenho certeza que será grandioso o agir de Deus na vida das pessoas através desse perfil também, tá bom? Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e vamos para cima em nome de Jesus. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos, precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.